Olá, olá a todos, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. Esse vídeo em especial é uma resposta, um vídeo de resposta às várias questões, aos vários depoimentos que eu recebi num trabalho maravilhoso do canal Afinal que Somos Nós. Uma entrevista que eu realizei com eles e nós tivemos lá muitos realmente depoimentos. E como é difícil responder a todos, então eu preferi trazer algumas questões e colocar aqui nesse vídeo, que aí eu imagino que eu consigo me expressar, né, me explicar um pouco melhor. Essa imagem é da entrevista, se vocês quiserem depois. Vou deixar o link desta entrevista no canal, né? Vou deixar aqui no descritivo do vídeo, tá? Então depois, importante para você entender esse vídeo, você precisa assistir primeiro a essa entrevista, tá ok? Então, como eu recebi lá, tem mais de 1.300 comentários, eu trouxe alguns aqui. Talvez eu até tenha que fazer parte 1, parte 2 do vídeo, porque eu gosto de passar o meu ponto de vista para as pessoas. Eu sempre falo, aquilo que for útil para você do que eu falo, se agregar, tudo bem. Se não agregar, simplesmente deixa de lado, tá bom? Eu explico isso porque nem sempre eu tenho uma visão muito comum em relação àquela que as pessoas vão, né? Que as pessoas têm mesmo dentro da espiritualidade ou da metafísica ou dessas experiências. Eu tenho uma visão que às vezes é um pouco diferente, mas eu preciso compartilhar porque é aquilo que eu acredito, é aquilo que faz parte da minha realidade, vamos assim dizer, e eu coloco aqui. O que for bom, aproveite, tá? Eu acabei anotando algumas perguntas. A primeira delas, que ocorreu várias vezes, foi em relação ao erro, né? Ao suposto erro que podia ter acontecido na data da entrevista, porque como a entrevista foi ao ar agora em maio de 2020, e o Carlos, que é o entrevistador, por falar nisso, parabéns a toda a equipe, maravilhosa, o trabalho que vocês fazem, maravilhoso, parabéns mesmo, de coração. Então ele comenta na entrevista e fala 2019, maio de 2019, foi uma coincidência do mês. Mas realmente a entrevista foi realizada em maio de 2019, o vídeo foi ao ar apenas agora em maio de 2020. Mas eu imagino que até o Carlos tenha sido, de alguma forma, influenciado a adiar um pouco essa entrevista, né, de lançar ao ar, até pelo fato de que o momento agora é mais propício para a gente entender o vídeo, entender vários detalhes que foram abordados ali. Eu imagino que se o vídeo tivesse sido lançado na época, em maio de 2019, não se daria tanta importância ou passaria batido alguns fatores que agora não ficou batido, tá? Foi uma casualidade, mas eu imagino que uma casualidade talvez até orquestrada aí pelos superiores, né? pelos nossos mentores ou algo nessa linha, tá bom? Como nada é por acaso, então vamos lá. Então a pergunta que ele fez é essa, mas realmente está correto o que o Carlos falou, porque a entrevista foi em 2019. E um detalhe é que a experiência ocorreu em 2017. Tem uma outra questão aqui que vai complementar, o que é a da Marta. Né? Essa entrevista ocorreu em maio de 2019. O que o Celso diria agora em 2020? Em plena pandemia, e partilho dessa estranheza em relação aos humanos. Então, realmente é importante, se você não assistiu a entrevista, você assistir primeiro a entrevista para entender o que as pessoas estão comentando. E aí você vai entender melhor a resposta. Pois é, mas é uma estranheza, né, Marta? Eu gravei um vídeo que eu acho que ainda está no ar, porque eu tirei quase tudo meu do ar o ano passado, tá? Então tem alguns vídeos antigos, alguns novos, mas muitos vídeos eu tirei do ar. Então eu não sei se o que eu vou falar aqui agora está no ar. Consciência Zero. Tem um vídeo chamado Consciência Zero, em que ali eu passo a minha visão sobre isso que eu coloquei na entrevista, né? O que seria consciência zero? Seria a consciência natural, não é zero de consciência. Foi uma graduação que eu fiz, consciência zero, base, consciência base, poderíamos chamar de base. Como que o ser humano deveria ser, naturalmente.
A partir do momento que o ser humano não é naturalmente aquilo, ele está abaixo da consciência zero, está -1, -2, -3, que é a humanidade. Então, a humanidade não chegou na consciência básica, que dirá aumentar, né, a consciência, expandir a consciência. Claro que a gente tem momentos, né? Mas isso é difícil por quê? Porque nós estamos devendo humanidade, o mínimo da humanidade, nós ainda não atingimos. E as pessoas ficam falando em evolução. Então isso para mim é incongruente. Claro que existem patamares, tem muita gente que está num caminho e muitas pessoas em outro. Mas de uma maneira geral, a humanidade plantou e está colhendo. Então o que eu diria em plena pandemia 2020? Nós estamos colhendo aquilo que nós plantamos. Eu não vou entrar no fato de pandemia, o que é quarentena, porque eu tenho uma opinião diferente da maioria das pessoas em relação a isso. Eu não acredito em nada disso, tá? Para mim isso tudo é algo orquestrado, mas eu não quero entrar nesse assunto. O que vale aqui é o questionamento em relação ao que aconteceu, que eu tive aquela sensação, né? E a sensação me disse o seguinte: alguns meses depois da minha experiência, que ocorreu em 2017, eu não sei se foi no finalzinho de 2017 ou já no início de 2018, que eu tive um chamado, vamos assim dizer, em um momento que eu parei e veio dentro de mim, brota dentro de mim, tá? Não vem de alguém, ninguém fala comigo, não aparece nenhum ser, eu não vejo nada, não tenho essa sensibilidade de ver, a não ser luzes. Eu vejo muitas luzes, o tempo todo eu vejo luzes azuis, tá? Branca, azul, lilás, mas azul é 24 horas por dia, quase eu vejo pontos de luzes azuis ao meu redor, isso eu vejo. Por isso até aqui o movimento Vibre no Azul, né? É um movimento que eu criei que tem a ver com espiritualidade, paz, amor. Movimento pessoal baseado numa música, porque eu gosto de fazer música, de compor também. Mas vamos lá. Nesse momento, logo após aquela minha experiência da, entre aspas, EQM, eu tive um forte chamado e nesse dia eu ouvi dentro de mim, brotou dentro de mim, que dentro de 5 anos o mundo não seria mais o mesmo, que era para começar a me preparar mais, tá? Então isso foi a mensagem que veio em mim. Ou seja, foi ou no final de 2017 ou no comecinho de 2018. Eu não guardei porque eu não tinha projeção de pensar alguma coisa lá para frente depois, mas eu sei que foi logo depois da experiência da EQM. Isso significa que até o final de 2022, ou até 2023, né, no máximo 2023, nós teremos um mundo bastante diferente do mundo que nós conhecíamos até 2017. E se a gente for analisar, já está mudando, muita coisa já está mudando, em especial agora nesse momento, né, tem muito mais coisa aí que vão acontecer. Eu acredito que nós estamos só no primeiro passo, isso é só um ensaio para o que ainda virá, e que aí sim, em 2022, 2023, nós vamos saber realmente o que vai acontecer. Isso é o que eu sinto, tá? É isso o que está dentro de mim. E não vejo que nada disso é ruim. Apesar dos fatos não serem agradáveis, né? Essa mensagem foi: o mundo não será mais o mesmo, e não foi num sentido positivo, foi num sentido negativo, né? Negativo no sentido de não ocorrer coisas evolutivas, coisas bonitas, coisas agradáveis, não. No sentido de que a humanidade vai sofrer um pouco, vai ralar um pouquinho, ou bastante, né? Pelo fato de que nós colhemos o que plantamos. Simples assim, tá? Colhemos o que plantamos. Então, a partir do momento que a humanidade ela não se une, ela não se interessa verdadeiramente pelo amor, não o amor de boca, mas o amor verdadeiro ao próximo, aquilo que foi deixado para nós, né, pelos grandes mestres, o amor, amar o próximo, ter respeito com o outro. Nós não praticamos isso. Claro que uma ou outra pessoa com certeza faz isso, mas a humanidade em si é uma guerra, uma briga o tempo todo. Então nós não praticamos isso em coletividade. Então agora a coletividade precisa de um ajuste. Tá? É isso que eu imagino que esteja acontecendo. Então isso não é ruim, não é agradável de ver, mas é a forma com que nós chegamos para despertar. Então, por um lado é bom,
né? Mas a velha história do se não vai pelo amor, vai pela dor, né? Mais ou menos isso, tá? É isso que eu sinto que é o que está acontecendo conosco. Vamos aqui, separei mais uma FT. Como sempre, mais um relato interessante. A lucidez e a mensagem através de sua percepção, visão, chama atenção. De toda forma, penso que a humanidade, grosseiramente e genericamente citando, sempre esteve inclinada à maldade. Isso me faz pensar que pode passar o tempo que for, mas aqui neste planeta Terra talvez não exista a condição de evoluirmos coletivamente. Realmente isso é muito interessante, é algo, não é também agradável da gente pensar, né, de ouvir, mas se a gente for analisar a trajetória da história, é isso que tem acontecido, né? Na nossa história, o homem sempre está aprontando negativamente. Temos coisas maravilhosas, mas sempre há tragédia atrás de tragédia. E no dia a dia, a gente vê, né, dentro do trabalho, do relacionamento, até mesmo os mais antigos na roça, gente, é um sofrimento atrás do outro. É uma dor atrás da outra. Então, realmente, é difícil a gente conseguir vislumbrar a luz. A gente tem uma positividade, a gente quer o positivo, a gente quer realmente, não, as coisas estão mudando, né? As pessoas estão sendo mais espiritualizadas, mas o número é muito pequeno em relação à grande massa. Ainda é muito pequeno. A desunião é muito grande, mesmo dentro da espiritualidade, uma desunião e uma pseudo-espiritualidade muito grande. Então, realmente, não está fácil a gente ver a luz no fim do túnel. A gente sabe que ela existe. A gente sabe que nós nunca, nós sabemos que nunca estamos sós. Esse foi o recado que eu vim de lá, com certeza. Só que nós precisamos nos ajustar. Porém, ao mesmo tempo, existem relatos, não são fáceis de encontrar, porque por algum motivo, talvez até propositalmente, eles foram escondidos, que já houveram civilizações aqui de ouro, que já tivemos fases na Terra de grandes maravilhas. Mas isso foi tirado de nós. Isso a gente não tem referência. Nas escolas não se fala disso. Então eu creio que é possível, sim, a gente fazer um planeta, uma comunidade, uma sociedade maravilhosa. Mas para que isso acontecesse, seria necessário que as pessoas tivessem comunhão, o máximo de pessoas possível, em comunhão e em respeito aos outros de forma efetiva, não só intelectual. Existem pequenas comunidades espalhadas no mundo que vivem muito melhor do que a humanidade em si. Na Índia existe isso, na Europa existe, nos Estados Unidos existe. Existem comunidades que estão vivendo praticamente a leite e mel, né? Na idade de ouro, mas são pequenos grupos. Então, se existem isso, é possível que um grupo maior também possa se beneficiar, mas para isso é necessário entrar em comunhão de pensamentos com aquele grupo. Não adianta haver divergência, não adianta haver briga, né? Quando você quer algo no coletivo, você precisa fazer no coletivo. O seu pessoal não pode interferir. O seu pessoal é você na sua vida, na sua casa. No coletivo tem que ser diferente. Então a humanidade ainda vai precisar aprender a lidar com isso. É a minha forma de pensar. Outro depoimento. Quando procuramos respostas, elas sempre se apresentam de alguma maneira. Esse vídeo é a resposta que eu buscava. Gratidão ao canal e seus colaboradores. Então, muito bacana ver esse trabalho do canal, né? Parabéns mais uma vez a toda a equipe do canal, afinal, que somos nós. Então, o Lucas deixou isso aqui. Quando procuramos pelas respostas, elas sempre aparecem de alguma maneira. Eu acredito totalmente nisso, Lucas, porque na minha vida, sempre que eu precisava de uma resposta, por mais que demorasse, ela aparecia. Só que nem sempre ela aparece da forma que a gente acha que deve ser. Às vezes você quer que alguém te explique, às vezes você quer que aconteça alguma coisa na vida, mas não vem diretamente por ali.
Um breve exemplo disso, teve uma época na minha vida que eu estava bastante assim de saco cheio do mundo. Eu já tive isso várias vezes, não foi só uma não. Mas assim, esse mundo não é para mim, isso aqui não dá, eu não consigo viver da forma que essas pessoas vivem. Eu falava assim mesmo, tá? Não consigo. Parece que ninguém colabora com ninguém, é só um tirando do outro. Eu queria desaparecer, eu queria sumir, que estava me perguntando o que, que eu estava fazendo aqui. Por que, que eu estava passando por isso, né? E aí, nesse dia eu atendia em outra cidade. Eu trabalho com medicina natural, sou naturopata, sou também formado em filosofia, então eu uso muita metafísica dentro da medicina natural. Hoje eu não atendo mais, mas na época eu atendia. Então eu viajava para várias cidades, eu tinha clínicas e consultórios em vários lugares, eu rodava muito, viajei o Brasil inteiro atendendo, e estava viajando para uma dessas cidades e eu falei, realmente, eu não quero mais atender, eu quero parar de atender porque tá difícil, as pessoas não entendem o que a gente fala. Aí eu parei numa padaria, eu estava tão de saco cheio que eu não fiz meu café, eu tenho minha comida especial, né? Eu gosto de tudo um pouco mais natural, mais orgânico, mais puro. Mas quando não dá também, eu como o que tem, né? Não sou radical. Aí eu parei na padaria, fui tomar um café na padaria. A hora que eu estava saindo da padaria, eu escutei uma pessoa falar, Professor Celso Zeimon, lá na rua, assim, todo mundo parou, assim, olhou até, um cara gritou. Ele estava de costas para a padaria. Ele estava virando para a rua, né, virado de frente para a rua, de costas para a gente, dentro da padaria. Aí ele começou a falar da vida dele. Ele contou detalhes da vida dele, enquanto eu estava no caixa, pagando, saindo. Aí eu parei um pouquinho ali, ele não olhou para mim em nenhum momento. Ele é uma pessoa, né? Inclusive eu não sei mais onde ele está. Eu já tinha visto esse cidadão rodando na rua como se fosse um andante, né? Já tinha visto esse cidadão andando por ali várias vezes. Ele só gritou meu nome, Professor Celso Zeimon, e começou a contar a história da vida dele. Não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Nem sei por que ele me chamou. Mas na hora que ele chamou, eu fiquei prestando atenção. Detalhes da história da vida dele era exatamente aquilo que eu estava questionando. Era aquilo que eu estava precisando ouvir naquele momento. Ou seja, a resposta vem, mas nós temos que estar abertos a entender de onde que essa resposta virá, né? Quem vai passar essa resposta? Às vezes vem de uma forma que a gente nem imagina. Então o universo conversa com a gente. Pode ser através de um animal, pode ser através de um acidente. Existem acidentes que aparentemente são acidentes, mas são correções. Isso é muito comum nos filmes orientais. Eu sou apaixonado pela cultura oriental, que é muito sábia. Então a cultura oriental mostra até em cima. Às vezes a pessoa está ali, ela está, por exemplo, dirigindo uma bicicleta, uma moto, vê um carro, para ela, ela bate ali, ou ela cai, não se machuca muito, ou só derruba as coisas que ela estava. E naquele tempo dela buscar, dela levantar, ela encontra aquilo que ela queria, aquilo que ela estava procurando. Que se ela estivesse caminhando e não tivesse ocorrido aquele acidente, ela não encontrava aquilo que ela estava buscando. Então isso é muito comum na nossa vida, só que nem sempre a gente está apto a prestar atenção. Então, como eu presto muita atenção, eu costumo receber muitas mensagens. Tá? Não sei de onde vem, eu simplesmente falo, elas brotam em mim. Ou vêm assim, essas mensagens que vêm externamente. Eu recebo mensagens internamente e vêm mensagens externamente. Mas eu entendo que o universo conversa com a gente o tempo todo, com todas as pessoas, comigo, com você, é que a gente não está treinado. A maioria das pessoas não entendem isso. A cultura ocidental deixou isso de lado. A cultura ocidental passou a ser muito mecanicista, muito da razão, e esqueceu que existe um outro lado, um lado metafísico. E como eu sou apaixonado pela metafísica, até por formação, né? Professor de filosofia com especialização em metafísica, e depois eu fui me especializar em naturopatia, porque para mim a medicina, a filosofia, a ciência, tudo ligado, não tem nada desligado. Para mim é tudo unido, tudo junto. Uma coisa não funciona sem a outra, tá? É a minha forma de ver. Então, preste atenção no universo, que o universo fala com você. E o melhor caminho é começar a fazer meditação. Tá? Meditar.
Ou seja, a princípio ficar em silêncio, né? O primeiro passo para a meditação é ficar em silêncio, apenas observando, sentindo a sua respiração, sentindo você, para depois você conseguir aprofundar os estágios da meditação. A Mônica, gente, eu não aguentei na parte você nunca está só. Chorei bastante. Isso é um consolo para quem faz o bem e vê tanta maldade no mundo e se pergunta sobre o sentido da vida. Pois é, a Mônica acabou de passar aí um pouquinho disso tudo que a gente comentou aqui até agora, né? Dói, realmente dói a gente ver o que acontece no mundo. Como eu atendi mais de 20 mil pessoas em nível profissional, atendimentos clínicos, tanto no Brasil quanto no exterior, eu vi muita coisa, gente. E realmente o sofrimento da humanidade é muito grande. É muito grande. Tanto o sofrimento quanto a burrice, né? Porque normalmente as pessoas aprontam muito e depois elas vêm chorando. Ah, eu fiz isso, eu pensei que não ia dar em nada, e aconteceu isso, isso, isso. Então as pessoas aprontam muito. Eu costumo falar que o hospital é o lugar da reflexão. Se você não aprende, não faz o que precisa fazer, o hospital é um lugar que pode te dar uma dica. Tá? Eu costumo sempre falar isso. Por quê? Porque as pessoas acham que pode levar a vida de qualquer jeito. Mas o hospital faz elas repensarem. Uma crise como essa agora, né, faz as pessoas começarem a repensar na vida. Então, essa pseudo-positividade, ela não é coerente com as atitudes da humanidade. Tá? Veja bem, se você tem as suas atitudes, os seus pensamentos positivos, é você. Né? Faz parte da sua vida. Mas estou falando do todo. O todo a gente vê para onde está indo. A grande massa, como dizia Zé Ramalho, vida de gado, né? Povo marcado, povo feliz, sofre, sofre, sofre e ainda acha que está tudo bem. Mas agora a gente está vendo que não era bem por aí, que tem muito mais coisa acontecendo e ainda vamos ver o que mais virá pela frente. Mas Mônica, na realidade tudo faz sentido, tá? Ele é sem sentido se a gente vê a vida apenas da forma cartesiana, da forma matemática. Quando você analisa a forma metafísica da vida, em que tudo tem um ciclo, tudo vai e volta, né, tudo tem um retorno, aí você começa a entender. E é por isso que, infelizmente, as pessoas parecem não estarem aprendendo, sempre cometendo delitos e trazendo, né, mais delitos para si. Mas tudo isso, eu imagino que faz parte do despertar. Eu sinto que faz parte desse despertar, só que está sendo pela dor, né? Infelizmente sendo pela dor. Mas a voz de que você nunca está só, e aquele momento, aquela experiência é maravilhosa. Então pode ter certeza que se você se apegar aí, mesmo no pior momento da vida, se apega aí com essa voz, porque essa voz pode ser tanto a voz de Deus, eu não sei dizer, tá? Pode ter sido a voz da minha própria consciência, mas eu senti como se fosse alguém superior a nós, né? A Deus, ao vácuo quântico, ao Supremo Criador, dizendo: você não está sozinho. E não era só eu, era você no sentido de vocês. Vocês não estão sós. Só que a gente precisa se reconectar a isso. Então, imagino que a nossa jornada aqui seja essa reconexão. Tá? A Soul. Lindo demais, está na hora de eu resolver umas coisinhas. Eu não quero voltar para isso aqui não, obrigado. Realmente, é mais uma pessoa que está vendo que a coisa aqui não está fácil, né? Verdadeiramente, o nosso momento aqui não está fácil. Porém, ao mesmo tempo, eu digo, poderia ser um paraíso. Existem até histórias, não vou entrar nessa questão, mas histórias de pessoas que estão começando a trazer fagulhas de algo que já ocorreu num passado que por algum motivo está escondido, de que aqui a Terra já foi um projeto de paraíso. Tá? Já foi um projeto de paraíso. Mas alguma coisa aconteceu que isso foi quebrado. Então há uma tendência de transformar de novo a Terra num paraíso. Tá? O nosso momento não é agradável, né, como coletividade, mas a Terra é maravilhosa.
né? Isso a gente não tem como negar que a Terra, a natureza, que eu digo, a Mãe Terra, né? A Mãe Gaia, os rios, os mares, as aves, os peixes, os animais, né? Isso aí é uma coisa fantástica. Quando a gente começa a observar os detalhes, é inebriante, né? Simplesmente inebriante. Mas vamos para mais um aqui. A Laura Bah, ele pode não acreditar, mas praticamente todas essas sensações, achismos e certezas dele, no caso meu, né, que ela estava falando do que eu passei, são as minhas desde que entendo por gente, desde sempre. Pois é, Laura, então realmente a gente tem uma forma de pensar, pelo menos em algumas questões, muito parecidas, porque isso vem de dentro, né? Isso brota de dentro. Ninguém precisa falar para você não fazer o mal. Ninguém precisa falar para você não fazer aquilo que não é para ser feito. Então não é relativo, a verdade não é relativa, quem é relativo é o ser humano. O que é para ser feito, a gente sabe que é para ser feito. O que não é para ser feito, a gente sabe que não é para fazer. A gente faz porque quer. E aí vem a conta depois. Não tem essa de eu posso fazer tudo e está tudo certo. A conta, o garçom sempre traz a conta no final. Essa é a frase que eu coloco, né? Enquanto ouvia falar, eu me identificava e passava um filme na minha cabeça. Nasci me sentindo velha, com conhecimento e entendimento de coisas que não cabem aqui no mundo físico. Pois é, Laura, por isso que realmente aquela sala, aquela antessala que eu fui, mostra o que nós temos que ajustar. Então, quando você volta para cá, né, que isso dentro do que nós conhecemos seria reencarnação, apesar de eu não gostar muito desta frase, tá? Eu prefiro outras frases, mas eu vou usar essa palavra apenas para ilustrar. E reencarnação, muitas pessoas associam também com religiões, né? Em especial o espiritismo. Reencarnação não tem nada a ver com religião nenhuma, com espiritismo, com nada. Espiritismo ou outras religiões que estudam a reencarnação apenas estudam. Tá? Que muitas pessoas ligam reencarnação com o espiritismo. A reencarnação é um fenômeno natural para todas as pessoas da face da Terra. Acreditando ou não acreditando, é um fenômeno natural, né? Não tem nada a ver com o conceito. Eu explico isso porque as pessoas falam, então se você acredita em reencarnação, você é espírita. Não, eu não sou espírita, tá? E não tem nada a ver acreditar em reencarnação em ser espírita. Respeito, mas não sou espírita. Eu sou muito mais do fluxo do Oriente em relação a isso do que do Ocidente, tá? Apesar de ser muito parecido em alguns detalhes, nem tudo, mas é uma outra forma de ver, porque existem várias formas de você encarar a reencarnação. Aqui no Brasil a gente só conhece através do espiritismo, né? Mas se você estudar o mundo oriental, você vai ver que existe muito mais coisa, muito mais história do que o que nós conhecemos aqui. Tá? Apenas esse detalhe. E esse se sentir velho é porque a gente traz esse conhecimento que já vem. Então, da onde vem esse conhecimento? Né? Se todos fossem iguais, né, se não existisse a encarnação, ou reencarnação, o retorno, se não existisse nada disso, todo mundo seria igual. Né? Deus não faria distinção entre as pessoas. Mas é só para ampliar um pouquinho aqui esse tema. Vamos para o próximo. Nossa, sem palavras, mais um ensinamento para o nosso crescimento. Sempre tive a sensação de que eu não pertencia a este lugar desde criança. É uma sensação de saudade, também de vazio, de que estou peregrino, que lá é meu lar. Muito obrigada por esses vídeos. Tenho a cada vídeo um crescimento espiritual. Realmente, mais uma vez, maravilhoso o trabalho do canal, do Carlos lá e toda a equipe. Eu só não lembro agora o nome acho que é a filha dele que faz a apresentação, né? Também muito elogio para ela, as pessoas gostaram muito, elogiaram bastante o trabalho dela da abertura dos vídeos, né? Parabéns. Então, realmente, muitas pessoas também com essa sensação de não pertencimento a isso aqui. Por quê? Porque realmente nós temos vivências, a nossa parte espiritual, metafísica, né, a nossa consciência, traz memórias de outros lugares. E que a gente quer, de alguma forma, retornar para esse lugar. Só que, enquanto aqui, nós precisamos fazer o nosso melhor aqui. Essa é a grande sacada. Nós não podemos desprezar, como muitas religiões, até da espiritualizadas, desprezam isso aqui. Se nós estamos aqui é porque nós precisamos disso aqui. Nós precisamos dessa experiência e desse tempo.
Eu sei que também muita gente já está falando que o tempo é relativo, que o tempo não existe, tudo é paralelo. Tá? Tudo isso eu até concordo, mas aqui na Terra existe o tempo. Sim, para que a gente possa aprender e vivenciar este tempo. Tá? Pode ser que em outras dimensões, ou a gente chegue num estágio, num dia que o tempo não será mais necessário, porque ele apenas um eterno contínuo. Mas o projeto Terra é um projeto que existe a lei do tempo. E essa lei do tempo é importante para o nosso aprendizado. Então, é relativo também dizer que tudo é relativo. Ok? Não foi o caso da Denilce, mas eu só lembrei disso aqui que alguém comentou em relação a isso também. E ao mesmo tempo, Denilce, eu reforço, tá, que pode ser aqui um dia esse paraíso que a gente busca. Talvez até seja para isso que a gente esteja aqui também. Estamos aqui para aprender, para melhorar. N fatores, cada um aí tem a sua crença, né, do que nós estamos aqui do que nós estamos fazendo aqui. Mas eu creio que também a gente pode um dia melhorar isso aqui e transformar algo próximo de um paraíso. Eu creio nisso. Provavelmente não vai ser tão cedo, né? Devido à desunião das pessoas. Daniel, essa pessoa que falou com ele é seu mentor espiritual, ou pode-se dizer anjo da guarda. Daniel, realmente eu não sei dizer quem foi. Eu senti algo muito forte, muito poderoso. Como haviam duas presenças, uma de um lado, que estava me acompanhando, eu imagino que essa seja o meu mentor. Mas aquela voz, uma voz maior, que eu sentia algo muito diferente de tudo, eu imagino que não é apenas o meu anjo da guarda, não porque seja apenas, né? Eu imagino que seja algo um pouco maior, porque ele só se manifestou no último segundo, né? Um segundo que valeu para mim um ano. Eu senti que era algo um pouco mais profundo que isso. Não sei dizer o quê, mas um pouco mais profundo nessa hierarquia de magnitude, tá? Mas é isso aí. Depoimento selecionado, diferente, como vocês disseram, mas totalmente dentro do canal se propõe a estudar assim, afinal de contas, que somos nós, né? É o que é a proposta do canal. E eu particularmente amo assistir os depoimentos. Eu assisto bastante, vários vídeos. Tenho certeza que o Celso já está colaborando com o canal, compartilhando conhecimentos. Obrigado, Gildemar. Vamos para mais um aqui. A paz interior que o Celso falou, sei bem o que é, pois também vivenciei e entendo a energia que é, mas realmente depois foi se perdendo. Parece que voltamos a ser engolidos pela energia desse mundo, que é muito insano. E até hoje busco essa energia de paz e amor, mas nunca mais. Ou seja, né, para quem assistiu o vídeo, mais uma vez, lembrando que tudo que eu estou comentando aqui você precisa assistir o vídeo antes, para entender o momento em que eu mencionei essa energia, né, maravilhosa de paz, de amor profundo. E muitas pessoas já sentiram isso, né? Quem tem EQM sente isso também. Quem tem um desdobramento consciente numa meditação tem grande chance de sentir isso também. Claro que é diferente de pessoa para pessoa, mas quando você realmente sente esse poder, é uma coisa majestosa e que eu imagino que isso é a iluminação, que é isso que as pessoas trazem para cá. A partir do momento que você traz, veja bem, que você traz esse grau de iluminação para cá, não importa mais se estamos na Terra ou se estamos em outro lugar, porque nesse grau de iluminação tudo muda, tudo é diferente. Então você cria uma realidade paralela aqui na Terra. Esses grandes gurus, os grandes mestres, os verdadeiros, né? Porque a maioria hoje em dia só por Deus, né? Eles vivem num mundo paralelo. Mesmo estando aqui na Terra, eles não vivem a Terra da forma que nós vivemos. Eles vivem um outro mundo, totalmente distinto do nosso. Uma outra realidade, uma outra forma de pensar. Por isso que normalmente eles são isolados, né? Eles não funcionam como nós. Eles funcionam da forma de um mestre. Por isso que as pessoas vão até lá para pedir orientação, né?
E eu sei que muitas pessoas não concordam mais com esse sistema, mas eu digo, quando a humanidade por si só tem o poder, o que que ela faz? Normalmente ela apronta, e muito, negativamente. Então, eu digo, a humanidade ainda não está pronta para ser o seu próprio guru, contrariando o que muitos espiritualistas modernos dizem, né? Claro que esse é o caminho. Nós precisamos ser o nosso próprio guru, né? Nosso próprio mestre. Mas a humanidade, em geral, não está preparada para isso ainda. Por isso que existem ainda orientadores espirituais, né? E muita gente ainda precisa seguir, porque se deixar ela sozinha, vai ver o que ela apronta. É triste. Nina, no refeitório da vida o garçom sempre traz a conta no final. Saiba o que escolher. Caramba, relato mais que interessante. Pois é, essa foi a mensagem final que eu deixei, que também essa mensagem, quando eu escrevo livros, quando eu estou montando cursos e aulas, me vem essas sacadas, né? E essa foi para mim uma grande sacada que eu tive nesses meus estudos, fazendo uma analogia, né, uma simbologia da vida, em que realmente está tudo aí. Escolhe o que você quer, mas a conta vem. Então saiba escolher, porque para você pagar aquilo que realmente você consegue pagar. E aí está tudo certo, né? Como o seu melhor, escolha o melhor, porque depois, além de pagar a conta, tem a consequência, né? Tem a digestão daquilo que você escolheu. Então, se você escolheu bem, a sua digestão vai ser perfeita. E assim é tudo para a vida. Sandra, ele falou uma coisa que também acontece comigo. Será que eu precisaria de leis para uma coisa tão óbvia que é não roubar, não matar, não prejudicar o próximo? Também me assusto com esse mundo. Acho que também não pertenço a ele. Várias pessoas com essa mesma sensação. Então, pelos próprios depoimentos, a gente vê que esse não é um pensamento isolado, não é um pensamento que está pipocando no mundo todo. Então, mais uma vez, eu repito, busque na internet aí Celso Zimon Consciência Zero. Se eu encontrar esse vídeo, se tiver, eu coloco no descritivo também. Eu creio que vai explicar um pouco disso, né? Vai corroborar um pouquinho com tudo isso que nós estamos comentando aqui, que realmente não precisaria, né? A pessoa que precisa... Tem uma frase que eu acho muito interessante, tá? Não desmerecendo as religiões, mas entenda o recado da frase. Se a pessoa precisa de religião para ser boa, ela não é religiosa, ela é um cão adestrado, né? É uma frase curta e grossa, que eu adoro essas frases que são diretas, né? Claro que toda frase precisa contextualizar, toda frase tem o seu ponto negativo, o seu ponto positivo, mas tem a mensagem. O importante é pegar a mensagem, né? Se a gente for separar a frase em vírgulas, a gente perde a mensagem. Então é isso. Se a pessoa precisa de uma religião para ela ser boa, ou religião, aí você pode adaptar para o que você quiser. Se a pessoa precisa de tal coisa para ser boa, porque ela não é boa. É um bicho, né? Só um cão que está adestrado. Se ela fizer errado, ela vai ser punida, né? É por isso que eu falo, se a humanidade ainda vive assim, ela não tem ainda condições de ser a sua própria maestria, né? De ser, cada um ser o seu próprio mestre. Cláudia, que coisa linda a natureza, experiência muito interessante a dele. Estou recuperando o prazer em curtir os pássaros, as borboletas. Eu, desde adolescente, também senti que esse lugar não era meu. Mais uma pessoa com isso. Por quê? Porque realmente a nossa essência vem de outro lugar. Mas não significa que todos são assim, tá? Existem épocas que essências vêm de um lugar, essências vêm de outro, e a gente vai se encontrando. Então, nem sempre esse lugar é o mesmo para as pessoas. Tá? Então, por isso que às vezes a gente tem diferentes colocações. Ah, mas o meu era assim, o meu era assado. Não, eu sinto que é aqui, mas é uma outra dimensão. O outro fala, não, eu sinto que é outro planeta. Tem tudo isso. Por quê? Porque realmente as pessoas vêm de lugares diferentes e sentem saudade daquilo que ela mais conhece. Mesmo que num motivo, né, numa instância, numa hierarquia superior, todos nós viemos do mesmo lugar, mas isso, com o passar do tempo, foi
se diluindo. Então, existem lugares em que a gente tem mais afinidade, tá? Então, por isso que é divergente de pessoa para pessoa. Bem, para não ficar muito grande esse vídeo, eu vou parar aqui. Depois eu gravo uma parte 2, se precisar parte 3, para comentar mais. Então, quero que com esse vídeo eu esteja colaborando também em ajudar a responder um pouquinho melhor esse maravilhoso trabalho. E essas pessoas maravilhosas, foram mais de 1.300 até o momento, 300 depoimentos até o momento. Né? Consegui responder aqui 15. Então eu vou aos pouquinhos fazendo isso para ajudar também a gente até ampliar um pouco mais essa conversa. Lembrando, o que for bom para você, aproveita. Aquilo que não é bom, simplesmente deixa de lado. Eu não tenho nenhum problema. Eu achei algo interessante. Muitas pessoas que vieram do canal, né, vieram me perguntar: você é bolsonarista? Você é bolsonarista? Eu não sei por que vieram perguntar isso. Eu nem falo sobre política. E parece que as pessoas também não gostam da minha resposta, né? Que eu não acredito em política, tá? Então eu sou nada, eu sou eu, não sou ninguém, tá? Eu não acredito em política. Eu sei da necessidade que ela tem para o momento atual, porque tudo está em cima dela, mas da forma em que está, uma engrenagem que mais cedo ou mais tarde vai quebrar, porque ela já está corroída, né, enferrujada. Então eu não acredito em sistema político. Então eu não sou absolutamente nada. Né? Não sou de cima, de baixo, da esquerda, da direita. Eu sou aquilo que brota de mim, apenas isso. Espero ter colaborado com vocês. Se tiver mais dúvida, mais questões, coloque no descritivo aqui também, que dentro do possível eu vou respondendo, tá bom? Muito obrigado. E um detalhe, se você quiser acompanhar um pouco do meu trabalho, esse próprio canal fala um pouco, eu falo muito aqui desse movimento Vibre no Azul, que é algo que eu criei baseado numa música. Minha alma é musical, eu sou compositor, eu gosto muito, então eu criei uma música com qualidade internacional dentro de uma área mais transcendental, mais metafísica, xamânica, chamada Vibre no Azul, o Azul que Cura. Tem 3 versões dessa música, eu vou deixar no descritivo aqui também. Então, se você quiser curtir esse meu trabalho musical, que a partir dele está surgindo muita coisa, tá? Tem muita coisa surgindo a partir dele, inclusive tem até um grupo no Telegram que eu vou conversando um pouco mais. A gente está montando esse movimento de vibrar no azul. Por que azul? Porque azul é a cor do amor, é a cor da cura, a cor da paz, é a cor do céu. Por que o céu é azul? Tem um motivo, né? E é um motivo frequencial, tecnológico. A cor azul, a frequência em hertz dela é uma cor que cura as nossas células, que é uma cor anti-degeneração, sabia disso? Por isso o Vibre no Azul traz esse conhecimento também para você. Se você quiser saber um pouquinho mais, clica nos links que eu vou deixar na descrição aqui, pode seguir a gente no Telegram, tem no Instagram também. É só digitar lá Vibre no Azul. E tem o site também, que a gente está criando até uma linha de camisetas para quem quer usar a camiseta Vibre no Azul, para dizer que está participando, né? Tem até lá vibrenoazul.com.br, tá bom? Tá tudo no descritivo aqui. Valeu, obrigado e até o próximo.